Olá, eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos aqui começando mais uma aula de Geografia. Vocês que estão por aí acompanhando a nossa aula, as aulas anteriores, continuem por aí comentando, porque nós iremos conversar sobre uma região do país que é bastante movimentada também. Vocês conhecem a nossa cidade do Recife? Acha que Recife é movimentado? Imagina São Paulo, Rio de Janeiro. A gente vai conversar sobre essas cidades aqui também. Ó, vai ter um recado para te dar, que provavelmente muitos aqui já sabem, mas tem gente ainda que eu não sei se vocês vão acreditar nisso, mas acreditem. Tem gente que ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife. Então, baixa o aplicativo, o QR Code já está aparecendo aí na sua tela, porque quando você baixa o aplicativo, você acompanha a nossa aula e pode se comunicar com a gente no momento em que a aula está acontecendo. Como? Você vai digitar lá no chat e a professora Kedma, que está aqui, vai acompanhar essas mensagens e falar para a gente, mandar aí o teu recadinho, o teu bom dia, tua sugestão, responder as perguntas que a gente faz aqui. Tudo certinho por aí, professora? Tudo certo, professores já estão aqui dando bom dia. Júlia dizendo que ama geografia. O William, Iris, Jean, Luan, o William. Estão aí desde o comecinho, né? Isso. Desde a primeira Desde a aula. aula da professora Abigail, eles estão aqui firmes e fortes acompanhando as aulas do 5º ano. Claro que isso não me deixa surpresa, porque é uma equipe muito participativa, né? Então, não menos importante, vamos acompanhar e participar da aula do professor Givanilson. Então vamos nessa, todo mundo está aí no aplicativo e se você está assistindo essa aula não está com o aplicativo ainda, baixa para se comunicar com a gente também. Além do aplicativo, vocês assistem essas aulas na TV Nova Nordeste, canal 22.3 e também pelo canal do YouTube. Lá você pode também comentar, curtir, compartilhar essa e outras aulas, né? São postadas lá todos os dias. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Como eu falei para vocês, hoje nós iremos conversar sobre ela, região sudeste do nosso país. Gente, vocês sabem, né, que a gente mora no Nordeste. Conversamos, inclusive, aqui sobre a região Nordeste. Mas será que tem alguma diferença aí dessa região do Sudeste, né, esses estados que vocês estão vendo aí, para o nosso? Será que é muito diferente? Tem bastante diferenças. O nosso país, ele é um país muito rico, falando em cultura, falando em economia, na natureza, enfim, diversos aspectos, o nosso país ele é bastante rico. Tem uma área, né, ele é bastante extenso, e por essa extensão acontecer no todo o território, regiões diferentes, nós temos aspectos culturais, econômicos também bastante diferentes. Porém, somos todos do mesmo país. E é interessante que a gente entenda como é que funciona mais ou menos ali os estados, quais são os setores da economia que são mais fortes, enfim, a gente conhecer a cultura também do nosso país. Algumas pessoas têm essa possibilidade e gostam também de viajar para outros estados em momentos de férias, às vezes a trabalho, conhecem outros estados e outras não. Mas a gente consegue conhecer estudando, pesquisando, indo nos sites, indo no YouTube também, a gente consegue encontrar muita coisa. E vamos conversar sobre essas coisas que tem lá no Sudeste. Então nós temos esses estados aí, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E, claro, dentro dessa região, nós temos aí, claro, as capitais. Nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais vai ser Belo Horizonte, Espírito Santo, Vitória. São esses estados, essas capitais que compreendem aí a região sudeste e que nós vamos conversar sobre ela. Quando a gente pensa em sudeste, a gente já vai lembrar logo cidades. Quando eu falo, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente começa a pensar aqui na cidade do Recife, mas aí nós temos também o interior, né? A gente também lembra, quando as pessoas falam Nordeste, geralmente a gente relaciona o Nordeste a uma região mais da Caatinga, mais árida, mais seca, poucas casas. As pessoas sempre
pensam do Nordeste e lembram muito da seca, dessa paisagem, né? A gente começa a construir essa paisagem da seca, da falta d'água, às vezes da pobreza, desigualdade social. A gente sabe que no Nordeste não é só isso. Tem as cidades também muito desenvolvidas e o Recife, por exemplo, é um exemplo. Mas quando a gente pensa Sudeste, a imagem que a gente constrói já é outra. Pensa muitos prédios, movimento, carros, poluição, agitação. E é mais ou menos isso, grande parte do Sudeste mesmo. Tem assim, ó, é a região, por ser, claro, uma região de maior desenvolvimento industrial e econômico do país, onde se concentram as maiores megalópolis brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, quando a gente pensa megalópole, até destaquei o nome aí, esta megalópole, o que significa mega? Pensa em algo mega. Metrópole, cidades, megalópole, algo grandioso, né? E é exatamente isso que você está pensando mesmo. São grandes cidades, grandes centros econômicos, prestação de serviço, indústria, agricultura também, mas uma agricultura não aquela que a gente está acostumado a ver ou pensar, imaginar a agricultura, os fazendeiros ali, não. A agricultura também bastante mecanizada, com bastante tecnologia também. Isso nós vamos encontrar nessa região do país. Então, quando a gente pensa nessa megalópole, seriam grande e importante cidade e uma região densamente povoada, constituída por uma grande metrópole ou diversas cidades e zonas rurais intermediárias. E zonas rurais interligadas. Agora vejam só, cidades grandes, interligadas, economia, tudo isso vai estar lá, também no Sudeste. Por que a gente destaca tanto isso? Pelo tamanho, pelo volume. E aí eu trouxe essa imagem para vocês verem aí, a gente vai observar a estrutura, como a cidade ela é construída. Vejam essa imagem aí de São Paulo, vocês estão percebendo que a gente tem um centro aí, movimentado também, mas uma área verde, só que o que se destaca mais nessa imagem aí, se você olha do início até lá no finalzinho, o que a gente encontra mais aí? Construções, casas, prédios. Isso é São Paulo. Rio de Janeiro, o que a gente encontra? Eu vejo uma paisagem aí com o mar, vejo o Corcovado, Cristo Redentor, né? A gente sempre lembra do Rio de Janeiro nessa paisagem, mas o que a gente encontra aí cortando a natureza, cortando essa paisagem natural? Prédios e mais prédios. E o que tem aí? Só tem pessoas morando aí nesses locais? Não. Aí nós temos centros comerciais, shoppings, prestadores de serviço, tudo isso acontecendo 24 horas por dia, o tempo todo. Então essas cidades são muito movimentadas. E aí quando a gente pensa em diversas áreas, locais onde são construídos computadores, centros tecnológicos, centros de mídia, engenheiros, médicos, todas essas profissões, tudo isso trabalhando em conjunto o tempo inteiro. E todos esses trabalhos é que a gente vai encontrar o que? A economia, o dinheiro circulando dentro dessas cidades. E a gente pensa nisso aí, ó. Em termos econômicos, também é a região que recebe maior investimento do governo federal e estrangeiro. As mais importantes multinacionais têm representações aí nessa região. Então, grandes empresas, grandes centros tecnológicos vão estar sempre interligados aí à cidade de São Paulo, Rio de Janeiro. Quando a gente pensa também na arte, na cultura, geralmente não é uma coisa que a gente tem aqui de forma rara acontecer. Os artistas eles começam a se destacar, eles começam a crescer no cenário nacional. Você já parou para pensar quais são os estúdios, onde é que ele faz a gravação das músicas, onde ele remasteriza toda aquela produção audiovisual? Vamos pensar aqui na nossa cidade, Recife. Tem um artista, um pessoal que está crescendo aqui, artistas que você conhece, que você acompanha pelas redes sociais. Quando ele começa a produzir conteúdo, você deve acompanhar pessoas que produzem conteúdos, que crescem nas redes.
qual o primeiro lugar, qual o primeiro estado que ele já começa e vai, não, vamos fazer uma reunião, nós vamos gravar um material, vamos gravar um conteúdo. Qual o primeiro lugar que a pessoa vai? Geralmente, essas pessoas, quando começam a crescer, quando começam a ganhar dinheiro, movimentar, vão para São Paulo. Lá onde nós vamos encontrar diversos centros de mídia, tecnologia, os melhores estúdios e investimentos. A economia vai estar circulando a partir dali. Sudeste do nosso país, uma região extremamente rica e há muitos anos atrás, hoje em dia nem tanto assim, existia ali muita gente que saía daqui do Recife, saía de Pernambuco, saía do Nordeste para o Sudeste em busca de emprego, melhores condições de vida, melhor qualidade de vida. Hoje nós encontramos aqui um grande mercado, né? Nós encontramos na nossa cidade, nós encontramos no Nordeste um mercado amplo, um local onde a gente pode se manter, onde a gente pode trabalhar. Mas era normal, quando eu era criança, ouvia muito isso. Fulano foi para São Paulo, fulano viajou para São Paulo, foi passar um tempo em São Paulo. Então, acreditava-se que lá existiam mais oportunidades de emprego. E isso causa um movimento dentro do nosso país. E claro, essa região do Sudeste ainda continua muito rica. Então, a população do Sudeste é altamente urbanizada. As regiões possuem mais aí de 1 milhão de habitantes. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Guarulhos, Campinas, São Gonçalo. Então a gente percebe uma densidade aí, muita gente, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente não vai falar só da economia. Toda a questão de turismo, grandes eventos, tudo vai acontecer. Muitas vezes esses grandes festivais dentro aí dessa região, dentro do Sudeste. Eita, quanta coisa, né? Pois é, numa região só do nosso país. Lembra que então, nós temos outras regiões também. E aí vamos falar sobre essas regiões em outros momentos. Quando a gente pensa na estrutura, como é que se encontra o relevo nessa região? Então, o relevo do Sudeste é caracterizado por planícies costeiras, lagos, praias, restingas, serras e planaltos. Então, é uma região bastante diversificada quando a gente pensa aí no relevo. Hidrografia, então os principais rios que cortam aí essas regiões: Rio Paraná, Rio Paranaíba, Rio Grande, Rio Doce, Três Marias, São Simão e o Urubupungá. Rios aí, os principais rios aí que fazem parte dessa hidrografia aí da parte do Sudeste. E aí a gente voltando à economia, a economia da região Sudeste é a mais desenvolvida com relação às demais regiões brasileiras. No Sudeste está localizado o principal centro industrial do Brasil. O estado de São Paulo, assim como as 3 maiores economias estaduais do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, quando a gente pensa em economia, quando a gente pensa em indústria, prestação de serviços, e que tem tudo isso de grande escala dentro dessa região, obviamente vai fazer com que essa região Sudeste ela seja mais desenvolvida. A economia da região é muito dinâmica, encontra-se dividida nos 3 principais aí setores econômicos, que inclusive a gente já viu na aula anterior. No caso do setor primário, a agricultura predominante na região, moderna e mecanizada. Então, quando a gente pensar na agricultura, não é só aquela agricultura do campo, que muitas vezes a gente imagina, né, as plantações, o gado, seria uma agricultura mecanizada, uma agricultura onde os processos tecnológicos chegaram. Os principais produtos cultivados são cana-de-açúcar, café, soja, frutas cítricas, como a laranja e o limão. Há também uma grande quantidade de gêneros agrícolas cultivados em pequena escala, em especial cinturões verdes aí das grandes cidades. Então, a gente pensa na cidade, a gente pensa no desenvolvimento, pensamos na urbanização, mas também há um crescimento aí na parte agrícola. Na pecuária, destaca-se a produção de carne bovina e suína. A região também é grande produtora de leite e ovos. Então, muitos dos produtos que nós consumimos aqui são produzidos lá. E aí eu quero saber de vocês. Vocês já conheceram um pouquinho, já viram algum festival, já viram algo
que está presente nessa cidade? Você conhece algum artista? Vocês que estão aí nas redes sociais, que assistem, que acompanham, conhecem algo que está ali na região sudeste? Conta pra gente aí. O que é que você gosta? O que é que você consome que está diretamente ligado à região sudeste? São Paulo, Rio de Janeiro? Será que tem alguma coisa? Será que você já conhece algo ali? De repente você conhece algum artista, conhece algo que eu não sei. E aí você pode, claro, a gente vai fazer essa troca. Você vai me ajudar a entender também qual é o seu nível de entendimento com relação à região sudeste do nosso país. E aí, claro, quando a gente pensa nessa produção agrícola, eu trouxe essa imagem aí para ilustrar, não é mais somente aquelas grandes áreas ali de pastos, onde você vai ver o boi circulando e comendo e se alimentando. Nós vamos ter uma produção altamente mecanizada, altamente tecnológica também. Então a gente vai pensar nessa região, essa riqueza que vai estar presente, e quando a economia está cada vez mais alta, nós temos uma relação também direta com a tecnologia. Então, da produção, seja do iniciozinho até chegar no produto final, que vai ser embalado e vai ser mandado aí, vai ser comercializado. Sair ali daqueles espaços para chegar nos supermercados. Então, é uma região muito rica, muito tecnológica e muito importante para o nosso país. Todas elas são importantes, mas quando a gente fala em economia, quando a gente fala em crescimento econômico, o Sudeste aí está, claro, à frente. O extrativismo, há uma elevada produção de minérios, ferro, ouro, diamante, zinco, nióbio, principalmente no estado de Minas Gerais. No litoral sudestino, há grandes reservas de exploração de petróleo e gás natural. Então, reservas, exploração de petróleo, gás natural, dois elementos importantíssimos para a nossa vida também. Petróleo, onde a gente consegue ali construir, fabricar o combustível, as pessoas se deslocam utilizando esse combustível todos os dias, gás também. E aí, claro, essa produção que também vai ser aí distribuída para o país como um todo. E aí a gente observa que há também áreas como essa daí, principalmente em Minas Gerais. A gente encontra regiões de minérios, de extração, como essa. Então a gente muitas vezes visualiza somente a cidade, os prédios, né, os centros comerciais, mas a gente encontra também áreas como essa na região sudeste do nosso país. No setor secundário, a região sudeste apresenta maior concentração de indústrias de grande e médio porte do Brasil, sendo a região mais industrializada do país, que possui empresas de vários setores econômicos. No sudeste, as indústrias presentes aí, nós temos as siderúrgicas, nós temos as metalúrgicas, metalmecânicas e automobilísticas. Tem mais, mas eu quero falar sobre essas daí. Imagine uma cidade, imagine uma capital, um estado que possui siderúrgica, metalúrgica. Vocês, quando a gente pensa, será que realmente tem mais vagas de emprego? Será que realmente isso é verdade? Essa economia, ela é tão potente assim? Olha, só em a gente perceber essas indústrias presentes nesse local, precisa-se de pessoas para trabalhar aí, precisa-se de mão de obra também. Então, claro, essa mão de obra ela é bastante absorvida por conta dessas indústrias, e não só as indústrias, em todos os setores da economia. Petroquímicas, farmacêuticas, alimentícias, calçadistas. Lembrando que, para que a gente tenha um mercado, uma mão de obra, e essa mão de obra seja aproveitada, é preciso que a gente se especialize, que a gente estude. Então, não adianta também, vou aqui sair do meu estado, vou procurar emprego, vou procurar oportunidade em outros locais, sem ter aí, claro, a qualificação correta. E aqui no nosso estado também, aqui na nossa região, aqui do Nordeste também há uma grande variedade, grandes possibilidades aí de empregos. E claro, depende do seu objetivo. Mas a gente encontra indústrias automobilísticas, produções aqui no Nordeste também, mas lá a quantidade é bem maior. Os processos que vão estar acontecendo lá na região Sudeste.
E aí eu trouxe essa imagem para ilustrar o quanto a tecnologia hoje faz parte desse processo de produção também. Vocês estão vendo aí que o carro, né, ele está passando por um processo aí de polimento, pintura, mas o que é que nós encontramos nessa imagem aí? Quem é que está trabalhando aí nessa imagem? Claro que tem a presença do ser humano que vai conduzir esses aparelhos, mas acredito que uma pequena equipe pode conduzir tudo isso aí. Então, vários carros podem ser pintados ao mesmo tempo, graças aí à tecnologia, e isso vai acontecer de forma mais rápida. É importante saber que a tecnologia está presente lá no Sudeste, está presente no Brasil como um todo, e vai fazer parte cada vez mais da nossa vida. Então, nessa região, estão localizadas também as principais fábricas de bens de alta tecnologia, produtos eletrônicos. Então, está cada vez mais comum, cada vez mais normal na nossa vida a presença da tecnologia. Essa aula está acontecendo aqui nesse momento graças à tecnologia, graças à internet, graças à qualidade de transmissão. Então eu posso estar transmitindo ela pela TV, eu posso transmitir ela pelo YouTube, eu posso transmitir ela via aplicativo, mas é preciso meios, um meio tecnológico. E você, com certeza, usa a tecnologia no seu dia a dia, todos os dias. Não? Nesse momento você está utilizando. Quando a aula acabar, será que você não usa a tecnologia? E aí? Tecnologia faz parte aí da vida das pessoas e muita gente hoje não consegue, por exemplo, viver longe do celular, longe dos aparelhos eletrônicos. Então as pessoas estão cada vez mais conectadas. Era normal, há muito tempo atrás, alguns anos atrás, o desenvolvimento permanecer em áreas concentradas. Por exemplo, o Sudeste ele vai crescendo, se modernizando, e as outras regiões num passo mais lento e não se desenvolver tanto. Hoje a coisa é diferente. As regiões do país elas vão crescendo também, vão acompanhando. E para que esse crescimento aconteça, é preciso que tenha políticas públicas que incentivem essa tecnologia, que incentivem a economia, que mostre que para a região, que a nossa região também pode receber multinacionais, empresas, que aqui também tem mão de obra qualificada. Então tudo isso é importante para que a gente tenha um crescimento igualitário aí nas regiões do nosso país. E isso está se tornando cada vez mais comum. Aqui, por exemplo, em Recife, nós temos o Porto Digital, que não é raro, sobra vagas. Pessoas que vêm de outras cidades para cá por conta de que falta mão de obra qualificada. Então, a tecnologia está cada vez crescendo no país como um todo e é importante a gente ficar antenado, é importante a gente acompanhar esse movimento para não ficar de fora. Então você que está assistindo essa aula de hoje, se gosta da tecnologia, se você gosta de acessar a internet, saiba que você pode trabalhar no futuro com isso que você tanto gosta, com isso que faz parte aí do seu cotidiano. Então, e aí eu penso no hardware, no software. Eu posso trabalhar com os aparelhos, como vocês estão vendo aí, mas também posso trabalhar no desenvolvimento, na criação de software, de programas que vão ajudar aí a vida das pessoas. Existem, por exemplo, programas de aplicativos hoje que ajudam as pessoas e que são aplicativos que as pessoas utilizam todos os dias, como se deslocar na cidade. Eu quero sair daqui do local de trabalho que eu estou, quero ir para minha casa, eu posso baixar um aplicativo que vai trazer, que eu vou conseguir chamar um carro que vai estar aqui e depois vai me deixar no local que eu quero. Tecnologia. Posso pedir comida, enfim, um monte de coisa. O setor terciário é muito dinâmico, uma vez que a região sudeste há uma grande concentração de centros empresariais, comerciais, além de uma gama de serviços para a população, nas mais diversas especificidades. Então, isso acontece em todas as cidades. Aqui em Recife também nós temos um centro comercial muito importante. Claro que isso no Sudeste vai ser numa produção, numa escala bem maior. É uma região muito rica e, claro, normal ter essa movimentação por lá. Eita, vamos seguindo. Chega, cansa, né? Muita coisa. Vai lendo junto comigo aqui, ó.
A realização, porque aí a gente falou muito de economia, a gente falou muito do movimento, a gente falou muito da industrialização, mas nós temos também o turismo. E para atrair o turismo, nós temos realização de eventos, entre outras coisas. Então, realização de evento e o turismo também geram importantes divisas para a região. As principais cidades do Sudeste, assim como o litoral, reservas ecológicas do interior, são muito procuradas por turistas brasileiros e estrangeiros. A região oferece uma ampla rede de hotéis, serviços e entretenimento. Ao mesmo passo que a gente tem a economia, a gente tem muito trabalho acontecendo, as regiões ali do Sudeste são procuradas todos os anos por pessoas que querem ir para lá para aproveitar, para conhecer a cultura, para conhecer os eventos. Grandes eventos acontecem nessa região. Então, se você pensar no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem várias possibilidades lá de eventos, de locais que você pode um dia visitar, curtir, aproveitar. E isso, claro, se for se você gostar, se você queira, né? Assim que você queira fazer. Eu já fui uma vez para o Rio de Janeiro, fiz uma viagem rápida, gostaria de ir outras vezes, ainda tenho vontade de visitar, conhecer mais, até porque muitas coisas que a gente assiste, por exemplo, novelas, séries, filmes, acontecem nessa região, são gravadas ali, retratam como é a vida das pessoas ali, então a gente fica curioso para ver, né? Diga lá, professora. Inclusive, Júlia disse exatamente o que você acabou de mencionar, que a maioria das novelas, elas são gravadas nessa região. A região Sudeste. Então, Isso. grandes emissoras de televisão, programas, séries, nós temos aí a representação desses espaços. Eu trouxe para a gente aí um exemplo, o Carioca Palace, um local muito bonito que já foi tema, né, de novelas, temas de filmes, serve de cenários para muita coisa. Então, isso é normal, a gente aguçar aí a nossa curiosidade e querer ver isso de perto, querer ver isso de forma presencial, curtir ali essa paisagem. Bom, falamos muito da região Sudeste, citamos, tivemos a participação de vocês que entenderam quanto essa região é importante e ela é representada em diversos aspectos da nossa vida. Aí eu quero saber de você, coloca pra gente aí, qual cidade da região Sudeste você gostaria de visitar? Eu já disse aqui, inclusive, que gostaria de visitar, foi muito rápido, eu gostaria de visitar mais uma vez o Rio de Janeiro. Professora Kedma, qual a cidade ali do Sudeste que tem a vontade lá de visitar? Ah, tem duas cidades que eu tenho muita vontade. Primeiramente, Rio de Janeiro, que eu também não conheço. E segundo, Minas Gerais, São Paulo. Eu já dei uma passeada boa lá, conheço a cidade. Mas Minas e Rio de Janeiro eu tenho vontade sim. Olha aí, coisa boa. Então, já aproveitando para me despedir, muito obrigado aí pela Eu quem participação. agradeço. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Coloca aí pra gente qual a cidade você gostaria de visitar e a gente vai se encontrar numa próxima aula. Beleza? Tchau, tchau.